Fala aí, família, tudo tranquilo? E como prometido, a gente está inaugurando um quadro novo, que é aquele quadro que a gente falou que ia fazer sobre assuntos curiosos ou assuntos legais que a gente quisesse pôr no vídeo. E o tema de hoje será os desenhos bizarros que já passaram pela TV. E o primeiro desenho dessa lista é Caverna do Dragão. Não se assuste não, mas ele está na nossa lista sim. Bom, Caverna do Dragão foi um desenho baseado em um jogo onde um grupo de amigos iam estrear um brinquedo novo de um parque. E nesse brinquedo eles eram redimensionados para uma outra dimensão. E nessa dimensão eles ganharam utensílios que davam habilidades especiais para eles, onde eles passavam o desenho todo combatendo monstros e tentando voltar para a dimensão que eles eram antes. Até então uma história bem simples, bem comum, nada demais. Mas então o que deixa esse desenho tão bizarro? Como vocês sabem, Caverna do Dragão não teve um episódio final, devido ao último episódio dele não ter sido comprado de tão absurdo que era. E por isso se formularam diversas teorias sobre esse episódio final. E a teoria que ficou mais famosa e até pouco tempo era considerado o episódio final, era que na verdade os jovens, quando entraram no brinquedo, eles morreram e foram para o inferno. E lá eles sempre tentavam voltar para a Terra, mas não conseguia devido a eles já estarem mortos. E o Vingador, que era a real pessoa que queria ajudá-los, mas não conseguia devido ao feitiço que o Mestre dos Magos tinha lançado sobre ele e sempre ser impedido de se aproximar com aquela teoria que ele era um vilão. Ou seja, era algo bem elaborado e bem subentendido e por isso se tornou tão bizarro. Mas essa teoria já foi desmentida pelos produtores do desenho, que produziram até um último episódio e ela foi transformada em um HQ. Outro desenho que está na nossa lista é Coragem, o Cão Covarde. Foi um desenho muito famoso, assistido por muitas crianças, que conta a história de um cachorrinho chamado Coragem, que foi abandonado ao nascer num beco. E foi encontrado por uma mulher carinhosa chamada Muriel e seu marido, fazendeiro mal-humorado Eustácio, que sempre queria se dar bem. Eles moravam numa cidade fictícia chamada Lugar Nenhum, que fica no estado do Kansas, e na verdade só tinha a casa deles. E o que torna esse desenho mais bizarro é que as únicas pessoas aparentemente normais eram Muriel e seu marido Eustácio, e o cachorrinho Coragem. Todos os seres que apareciam naquela fazenda eram seres meio que sobrenaturais e até muito sinistros, como no episódio Vândalos do Moinho, que chegam 4 cavaleiros sinistros da infância de Eustácio que vieram se vingar dele. E, inclusive esse episódio é tão bizarro que eles arrancaram a cabeça de Muriel. Se você assistiu Coragem, o Cão Covarde, você deve ter tido medo desse episódio se você ouviu, que é um episódio chamado O Demônio do Colchão. Que é um episódio que a Muriel compra um colchão novo com uma galera sinistra e na verdade dentro desse colchão continha um demônio que no decorrer do desenho ele conseguia invadir o corpo de Muriel e assustava o Coragem, aterrorizando e possuindo Muriel. O próximo desenho da nossa lista é um desenho mais atual que fez muito sucesso nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. O nome do desenho é Hora de Aventura, inclusive ele foi citado no filme Deadpool. Esse desenho conta a história de um garoto chamado Finn e um cachorro mágico chamado Jake. Eles se unem devido os pais de Jake, que eram cachorros, encontrarem Finn numa caverna ainda bebê. E Finn e Jake passam o desenho todo viajando pelo mundo atrás do que eles mais gostam, que é a aventura. Bom, uma história até bonitinha, vamos dizer assim, mas no desenho, no decorrer do desenho, acontecem coisas bastante bizarras. Fora os personagens do desenho, que são quase todos surreais, existem episódios que são bastante polêmicos, vamos dizer assim. Inclusive, muitas cenas desse desenho foram cortadas ou censuradas aqui no Brasil. Eles até mesmo editaram cenas ou imagens do desenho para amenizar a gravidade, como por exemplo numa imagem de anúncio, onde Finn estava com uma faca na mão, estripando Jake com uma expressão facial bem tenebrosa. E eles foram editando, até que aquela imagem se tornou ele com um pão, com uma expressão mais alegre e uma cena mais amena. Durante todo o desenho eles tentam passar a imagem de Finn como um garoto bondoso e gentil, mas ele tem uma personalidade um pouco instável. Ele vai de calmo e tranquilo para furioso e tenebroso
em um instante. Isso fora as diversas cenas com duplo sentido, seja para a área sexual ou até agressividade extrema. Por isso, Hora de Aventura não pode faltar na nossa lista. Outro desenho que também está na atualidade do Cartoon Network é um desenho chamado Apenas um Show, ou Regular Show. Ele conta a história de dois amigos, um gaio azul, chamado Mordecai, e um guaxinim, chamado Rigby. E em cada episódio, eles vivem aventuras loucas e até mesmo sobrenaturais, o que torna o desenho bizarro. Como em um episódio que eles estão cansados de regras em seu trabalho e em tudo que eles fazem e pulam em uma lata de lixo em que vão para outro mundo que tem como subtendido ser o inferno, onde não tem regras e eles podem fazer o que quiser. Em outro episódio em que Rigby aposta a alma de seus amigos com a própria morte em uma partida de boliche. Uma outra produção do Cartoon Network é o desenho Titio Avô, que não pode faltar na nossa lista. Esse desenho conta a história de Titio Avô, que é um senhor que viaja pelo mundo em prol de ajudar crianças. Sempre acompanhado de uma fatia de pizza ambulante chamado Steve Pizza, de um monstro do Lago Ness misturado com um dinossauro chamado Sr. Gus, do seu tigre voador e da sua pochete falante. Diferente da maioria de desenhos citados na nossa lista, esse desenho não é muito polêmico, mas o que ele não tem de polêmico, ele tem de surrealismo. Como eu já falei, o Titio Avô tem a vontade de ajudar as crianças, mas antes dele ajudar, ele irrita ela ao extremo. Mas posteriormente ele sempre dá um jeito e consegue ajudá-las, o que faz com que elas gostem dele. Bom, surrealidade não falta nesse desenho. Como eu já falei, ele possui um tigre voador, que é de verdade, mas ele deixa um rastro, ou seja, ele parece que peida arco-íris. Fora a pizza falante e ambulante que ele possui, também a sua pochete que vomita um monte de coisas que ele precisa. Bom, como eu já disse, sua realidade não falta nesse desenho, então com certeza Titio Avô também não poderia faltar na nossa lista. Bom galera, o próximo desenho da nossa lista é A Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango conta a história de dois irmãos adotivos que vivem situações do dia a dia engraçadas e muito inusitadas. Mas também é recheado de cenas polêmicas que com certeza tornam o desenho bizarro. Como por exemplo no episódio No Smoking, em que o frango está querendo fumar um cigarro, ele vai para o inferno e encontra o Boom de Fora, que é o próprio demônio que o fica torturando lá embaixo. Esse episódio, apesar de ter sido censurado lá fora, aqui no Brasil ele foi passado. E para terminar a nossa lista, nós não podemos deixar de fora South Park. South Park é um desenho de caráter adulto, onde 4 amigos vivem na cidade chamada South Park e lá eles desenvolvem diversas tramas absurdas e cabulosas, vamos dizer assim. Esse desenho é extremamente polêmico, com diversos tipos de palavrões. Ele aborda temas religiosos, aborda temas com preconceitos e por isso ele com certeza ele não pode faltar na nossa lista. Bom família, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer ideia ou dúvida, deixe nos comentários que com certeza nós vamos dar uma lida. Bom galera, mais um recado que nós queremos passar para vocês é que tem um canal que também está começando agora. Eles fazem um vídeo de um jeito muito legal, chamado Loucos e Tapados. Dê uma passadinha lá, é só dar um clique na minha mão ou acessar na descrição do vídeo. E é claro, se você não é inscrito no canal, com todo respeito, se inscreve aí, deixa seu like, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos que você vai estar dando uma grande força pra gente. É isso aí família, espero encontrar vocês nos próximos vídeos. É nóis, valeu e tamo junto.